Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal e hoje dando continuidade àquela série, né, que eu estou fazendo de 20 álbuns para começar a curtir determinado estilo de música. Eu já fiz aqui sobre o hard rock dos anos 80, sobre o rock progressivo, a música sertaneja raiz, também sobre o rock nacional da década de 80. E vou continuar fazendo de vários estilos assim, até esgotar o assunto dentro daquilo, é claro, que eu tenho condições de falar por ter conhecimento do estilo. Também gostaria mais uma vez de agradecer, né, as mais de 1.900 pessoas que já se inscreveram no canal. O canal ainda não completou um ano e já chegou a essa marca, então agradeço a todos de coração que se inscreveram, né, e peço a quem ainda não se inscreveu, né, que tome contato com o canal pela primeira vez ou que por alguma razão ainda não esteja inscrito, que se inscreva no canal. Então hoje o tema é 20 artistas, né, e álbuns para começar a curtir a chamada música brega, né? Até esse termo aí não é muito legal, né? Muita gente não gosta e com razão, né? Porque é um termo pejorativo em relação a essa música, que na verdade é uma música popular, é uma música que caiu no gosto do povão, né? Mas era considerado uma música brega, é considerado uma música brega por causa das letras, né? Que é uma letra sempre falando de amor, muitas vezes assim de uma forma considerada rasteira, não tem uma profundidade maior nas letras, como por exemplo os artistas da MPB tradicional. Então essa música durante muito tempo foi vista como uma música menor. Inclusive, antes de começar a citar os discos, em 2002, o Paulo César de Araújo fez esse livro aqui, ó, Eu Não Sou Cachorro Não, que justamente fala sobre os artistas da música brega, né? E aqui ele questionava o porquê esses artistas eram considerados menores, já que a produção musical deles sempre vendeu muito bem e que merecia ter um maior reconhecimento. Então, quem não conhece esse livro também, além dos discos que eu vou indicar, né, e dos artistas, também esse livro aqui, quem quiser conhecer uma história muito legal sobre os artistas da música brega, esse aqui, sem dúvida, é o melhor. Na verdade, é o único livro que eu conheço que fala realmente com profundidade no assunto. Então, tá aí, uma outra indicação. Então, vamos falar dos artistas e dos álbuns. O primeiro que eu vou falar é o Agnaldo Timóteo. Né? O Agnaldo Timóteo, que recentemente, infelizmente, acabou falecendo, né? Faleceu durante a pandemia de Covid, né? Já tinha se vacinado, tomado 2 doses da vacina, mas acabou mesmo assim contraindo a doença e faleceu. O Agnaldo Timóteo tem uma história aí de mais de 50 anos de carreira, fez músicas muito legais. Aqui, por exemplo, tem uma música dele que ficou muito famosa, que é a Meu Grito, né? Que ele queria, na verdade, que o Roberto Carlos... na verdade, o Roberto Carlos fez essa música para ele e ele gravou e foi um sucesso. Aqui também tem Verdes Campos da Minha Terra. O Agnaldo Timóteo, com aquele vozeirão dele, né, sempre impressionou, né, pela qualidade vocal, e é um dos artistas para conhecer a música brega. Esse aqui é o álbum de 1967, o Obrigado Querida. Outro artista que também da chamada música brega é o Paulo Sérgio. Esse aqui é o primeiro álbum do Paulo Sérgio, de 1968. O Paulo Sérgio foi, na época, considerado um imitador do Roberto Carlos, né? E, inclusive, o Roberto fez um álbum também em 1968 chamado O Inimitável, justamente meio que como uma resposta ao Paulo Sérgio. Mas o Paulo Sérgio também tinha a sua qualidade e esse aqui, o primeiro álbum, demonstra isso. O terceiro artista aqui, ó, que eu vou indicar, né, é o Antônio Marcos. Antônio Marcos, para mim, um dos
grandes artistas da chamada música brega, fez músicas inesquecíveis como O Homem de Nazaré, Oração de um Jovem Triste, Menina de Trança. É um artista também com uma voz muito boa e cantava assim sempre. Os temas dele era mais assim, geralmente enfocando a tristeza, a melancolia. É um artista assim que deixou um legado muito grande, infelizmente faleceu em 1991. Outro artista aí, da chamada música brega, é o Sidney Magal. Sidney Magal já vem para aquele lado mais festivo, mais alegre da música, né? Quem não conhece, né? Quem não se lembra de Sandra Rosa Madalena, por exemplo, um dos maiores sucessos na voz de Sidney Magal. Sidney Magal começou fazendo, esse aqui é o primeiro disco dele, começou fazendo músicas mais assim, voltadas para temas como eu falei, né, falando do lado dele da ligação com os ciganos, tal, que ele criou, né? Aqui tem Amante Latino, por exemplo, Se Te Agarro com Outro Te Mato. Enfim, é um artista que também enveredou por outros estilos, até gravou até mesmo lambada na década de 90, né? A música dele, Me Chama Que Eu Vou, foi tema da novela Rainha da Sucata, né? E é um artista que também continua ainda hoje fazendo os seus shows. O próximo artista é o Silvio Brito. Silvio Brito também é um artista que durante a década de 70 fez um relativo sucesso, gravou aquela música Cidadão, né? Muito conhecida, que fez bastante sucesso. E aqui nesse álbum aqui também ele tem uma música que é a Careca Sem Dente e Pelado. Então ele fala de como todos nós nascemos, né? Então é uma música bastante divertida também. Ele vai para esse lado divertido, também engraçado, né? Mas é um artista que também se destacou bastante naquele período. O próximo artista, né, é o José Augusto. José Augusto, esse aqui é o primeiro álbum dele, de 1973, mas Zé Augusto ficou bastante conhecido na década de 80, onde várias músicas dele se destacou, né, como por exemplo Sábado, a música também que ele fez na abertura da novela Barriga de Aluguel, na década de 90, Aguenta Coração. Então, várias músicas do Zé Augusto se tornaram muito conhecidas, né? Ele participava de vários programas, do Chacrinha, do Raul Gil, do Bolinha, e é um artista que também fez muitas músicas do chamado brega, né? Mais um artista aqui, o Ronaldo Adriano. Ronaldo Adriano não teve tanta representatividade como esses que eu citei até agora, mas é um artista que também tinha uma voz muito, muito bonita, né? Ele faleceu também recentemente, em 2020, e ele fez músicas muito legais. Essa aqui, por exemplo, que tem nesse álbum aqui, o Nunca Mais Amarei, é uma música muito, muito legal, né? Para quem curte o estilo, e vale a pena conhecer. Outro artista que também não é tão conhecido, mas também fez um relativo sucesso com uma música, foi o Walter Basso, né? A música mais famosa dele é a Castelo de Sonhos, né? Os versos, né? No meu castelo de sonhos você é a rainha, ficou bastante conhecido na época, e ele teve um destaque naquele período. Outro artista também que se destacou, cantor que se destacou, foi o Marcos Roberto. Marcos Roberto fez a música Última Carta, né? Que também tocou muito nas rádios populares da época, né? Eu resolvi te escrever a última carta. É uma música muito conhecida também e que fez com que o Marcos Roberto tivesse uma certa popularidade. O próximo artista é o Paulo de Paula. Paulo de Paula, embora não seja conhecido em todo o Brasil, acredito que na região norte e nordeste não tenha tido tanta divulgação, na região sul e sudeste
principalmente, ele teve muito destaque, principalmente com a música Quarto de Mansão, né? Foi a música que mais se destacou. O Paulo de Paula, infelizmente, hoje ele não canta mais, ele está até com um problema de... ele teve uma doença motora, né, que comprometeu toda a parte dele assim, da coordenação mesmo. Então ele não consegue nem falar direito, né? Então ele hoje vive aqui na região metropolitana de Curitiba, né? Mas tem 70 anos, mas ele já não consegue mais cantar, o que é uma pena. O próximo artista é o Júlio César, né? Júlio César também se destacou bastante, né? A música mais conhecida dele foi a Tu, né? Uma música que durante a década de 70 também teve um certo destaque nas programações das rádios populares. E o Júlio César é um artista assim que, embora não seja tão conhecido, mas vale a pena dar uma procurada e conferir o trabalho dele. Outro artista aqui, o Márcio Greik. Né? Márcio Greik, ele começou aqui, esse é o primeiro disco dele, de 1967, aqui ainda ele não fazia a chamada música brega. Aqui ele tem muita coisa muita influência dos Beatles, inclusive ele tem uma música dele aqui, A Minha Menina, que é uma versão de Eleanor Rigby dos Beatles, né? Então era mais ou menos ele levava mais para esse lado, assim, de fazer versões dos Beatles. Além de Eleanor Rigby, tem aqui Ela Me Deixou Chorando, que é uma versão de Lucy in the Sky with Diamonds. Mas na década de 70, ele fez muitas músicas assim que entraram para o imaginário popular. Impossível Acreditar que Perdi Você, por exemplo, é uma música que fez bastante sucesso. E então o Márcio Greik se tornou um dos artistas da chamada música brega mais conhecidos. Outro artista bastante conhecido da chamada música brega é o Moacir Franco, né? O Moacir Franco se destacou muito aí na década de 70, 80. Aqui, por exemplo, ele fez uma música pro Garrincha, né? A balada número 7, mas ele também ficou muito conhecido pelo Milagre da Flecha, na década de 80, né? Que também é uma música muito conhecida, tocou muito, e que principalmente quem é fã desse estilo mais popular, com certeza conhece. O próximo artista é o Ângelo Máximo. O Ângelo Máximo também, né, é um artista que ainda está em atividade, ainda continua cantando, faz suas apresentações. Fez algumas músicas bastante legais, por exemplo, a Domingo Feliz é uma música muito interessante dele, né? A Vem Me Fazer Feliz também. Então são várias músicas, né? A Primeira Namorada, uma música dele, talvez o maior sucesso do Ângelo Máximo. Então vale muito a pena conhecer o Ângelo Máximo. Não poderia faltar, é claro, o Amado Batista, né? Amado Batista, talvez o artista brega mais famoso e com certeza o que mais alcançou uma vendagem de discos maior, né? Certamente. Amado Batista, esse álbum, por exemplo, aqui, o Sementes de Amor, tem um dos maiores sucessos dele, que é a música O Fruto do Nosso Amor, né? Que tem o famoso verso: no hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir, onde ele relata o drama de um homem que perdeu a mulher e o filho durante o parto, né? Então, realmente é um tema bastante que vai pelo lado mais emocional, né? Muita gente não gosta disso, mas independente de gostos pessoais, o Amado Batista conseguiu um destaque muito grande e até hoje continua tendo uma grande relevância. O próximo artista é o Fernando Mendes, né? Esse aqui é o primeiro álbum do Fernando Mendes, de 1974, né? Mas o Fernando Mendes fez uma carreira também, consolidou uma carreira bem extensa, né? Gravou músicas que ficaram bastante famosas, como A Desconhecida, e principalmente a Cadeira de Rodas, né?
que ele relata a paixão que ele teve, né, por uma menina que estava numa cadeira de rodas, né, então é uma música também que pega por esse lado mais emotivo, né, e o Fernando Mendes, então, também um artista com uma voz muito bonita e que deixou uma grande história na música popular brega. Mais um artista aqui, o Lindomar Castilho, né? Lindomar Castilho ele ficou mais conhecido, na verdade, depois quando ele assassinou a mulher dele, né? A Elaine de Gramont, se eu não me engano o nome dela, e ele matou ela em público, né? Inclusive ele foi condenado, ficou 8 ou 10 anos na cadeia, uma coisa assim, não tenho bem certeza da informação que estou passando agora, mas ficou muito conhecido mais por isso, mas também pelas músicas dele, né? Eu Vou Rifar Meu Coração, uma música bastante conhecida. Outro, talvez o maior sucesso dele, Nós Somos Dois Sem Vergonha, ou Doida Demais, né? Então, ele acabou se tornando um artista que realmente encarna como ninguém a chamada música brega. Também não poderia faltar de forma alguma, né, o Odair José. O Odair José é sinônimo de música brega, né? Embora esse disco que eu esteja mostrando aqui, O Filho de José e Maria, não seja um disco onde ele fugiu um pouco desse estereótipo, as músicas do Odair José, Cadê Você, Pare de Tomar a Pílula, Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, falando de uma prostituta por quem ele se apaixonou e que ele queria tirar ela daquela vida para trazer morar com ele. Enfim, são temas que são bem populares, né? E que muita gente na época acabou se identificando, gostando da maneira como ele cantava, né? E até hoje o Odair José continua aí, e hoje ele se tornou um artista reverenciado até mesmo por quem não gosta da chamada música brega. Para encerrar, não podia também faltar duas mulheres, né? Então, a primeira é a Diana, né? Diana, que foi, por coincidência, esposa do Odair José. Inclusive, uma das músicas que ela gravou, Por Que Brigamos, que é uma versão de I Am I Said do Neil Diamond, foi justamente um desabafo dela em relação às brigas que ela vivia tendo com o Odair José, né? Eles se amavam, mas eles brigavam muito, né? Então ela fez esse desabafo em forma de música, né? Dizendo por que brigamos, né? E tal, né? E dizendo que ao mesmo tempo que queria estar ao lado dele, era um martírio, né? Era um sofrimento, porque eles não tinham paz, né? E eles, infelizmente, acabaram separando mesmo. Mas a Diana fez muitas músicas legais, né, que inclusive estão nesse álbum aqui, está a Por Que Brigamos, né, mas fez outras também, como Uma Vez Mais, Canção dos Namorados, enfim, várias músicas ficaram marcadas na voz de Diana. E para encerrar o vídeo, outra mulher, a Perla. Esse aqui é um dos primeiros, se eu não me engano, ou o primeiro disco dela. A Perla, na época, ela é paraguaia, né? Mas ela radicou, ela veio para o Brasil, se naturalizou, inclusive, brasileira, né? Ficou mais conhecida como brasileira que como paraguaia. Nessa época, ela era também uma mulher muito bonita, tal, e ela acabou tendo apareceu em muitos programas na época, e gravou versões de músicas do ABBA, principalmente, muito conhecidas, músicas como Fernando, por exemplo, ela fez uma versão muito bonita, Pequenina, que é uma versão de Chiquitita, e a Perla teve todo um destaque, né, pelo vozeirão dela e tal, e até hoje aí a Perla continua se apresentando em programas e fazendo seus shows, né, embora já esteja na casa dos 70 anos. Então, para encerrar aí, tá a Perla, os 20 artistas da chamada música brega. Então, eu sei que é um estilo que muitos que vão assistir o vídeo não curtem, talvez nem conheçam, mas eu quis deixar registrado porque
assim como eu tô falando até de metal, de thrash metal no caso, rock progressivo, então eu estou ampliando o leque aí, né, de estilos musicais, para que, dependendo aí do gosto de cada um, se tiver vontade, e procurar as informações e correr atrás dessas músicas para ouvir. Então, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.